Olá, querido estudante. Nesse vídeo eu vou mostrar para você, será que a propagação da luz é sempre retilínea? Se você apoia a nossa iniciativa, deixa o seu joinha. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber aquele aviso esperto, perfeito? Se quiser aprender física comigo, tem um link na descrição aqui do meu curso de física, no site professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria enorme se você quiser me acompanhar e a gente aprender um bocado de coisas juntos. Mas será que a luz mesmo se propaga em linha reta? A gente ouve muito falar sobre isso e esse é um dos princípios de propagação da luz. Há um pequeno porém aí. A luz se propaga em linha reta sob algumas condições. Vamos ver quais são elas? O princípio da propagação retilínea da luz diz que a luz se propaga em linha reta em meios transparentes. Então, primeiro, o meio em que ela vai se propagar precisa ser transparente. Precisa ser um meio homogêneo. Douglas, o que é homogêneo? Ele tem que apresentar as mesmas propriedades em todos os pontos. Não pode acontecer de o seu meio ser mais denso em um lugar e menos denso em outro, como é o que acontece com o ar em regiões quentes de um deserto. Você já percebeu que quando você está numa região desértica com aquela areia quente, nas proximidades da areia, o ar ele está trêmulo, ele está até tremendo e isso provoca algumas distorções nas imagens que você vê. O estudo das miragens está relacionado a isso daí. Então, a gente diz que se tiver falta de homogeneidade, é muito provável que a luz não vai se propagar em linha reta. Então, o meio precisa ser homogêneo. E o que significa esse termo aqui? Olha que nome feio, isotrópico. Iso, o prefixo iso significa igual, com iguais características. Trópicos significa direções, né? Então, se eu tenho iso igual trópicos, direções, isso quer dizer que o meio, para que a luz se propague em linha reta, ele deve ser isotrópico, ele deve ter a mesma propriedade igualmente de forma de forma igual em todas as direções trópicos. Então isso é quando você vai ter a luz propagando em linha reta. Mas de onde é que vem esse princípio da propagação retilínea da luz? Vem de um princípio chamado princípio de Fermat. De acordo com o princípio de Fermat, a luz, quando ela vai se propagar de um ponto A até um outro ponto B do espaço, ela vai seguir a trajetória de menor tempo possível. Se o meio for transparente, homogêneo e isotrópico, a trajetória de menor tempo é inevitavelmente uma linha reta. Vai ser uma linhazinha, ó, reta. Daí a gente falar do princípio da propagação retilínea da luz. Mas será que a luz vai sempre em linha reta? Quando você vai estudar o fenômeno da refração, quando a luz encontra um obstáculo à sua propagação, ela pode mudar a direção da sua trajetória. Olha como seria isso. Como você pode ver aí, quando a gente tem um objeto, tá aqui, fazendo um obstáculo à propagação da luz, a luz faz uma curva. A luz não foi em linha reta, ela se desviou aqui dentro deste objeto transparente. Então, nem sempre a luz vai em linha reta. Se tiver um obstáculo no meio do caminho ou se mudarem as propriedades do meio, ela vai fazer uma curva. Mas acredite, para vir de um ponto ao outro aqui, ela sempre, sem exceção, vai fazer a trajetória de menor tempo possível entre os dois pontos. Depois a gente vai falar melhor um pouco sobre isso. Mas por que eu estou falando ainda sobre essa história? Há algum tempo, há 100 anos, diga-se de passagem, numa cidade no interior do Ceará, chamada Sobral, foi feito um experimento que comprovou as previsões da teoria da relatividade de Albert Einstein. O que aconteceu ali? De acordo com Einstein, o espaço em que nós vivemos, ele não é rígido, ele não é estático, ele pode ser deformado pela presença de massa.
Albert Einstein dizia que as massas, ao invés de atrair as outras massas ao seu redor, como a gente fala nas leis da gravitação de Newton, que massa atrai massa, Einstein chegou e falou: bom, eu não acho que seja bem assim. Eu acho que uma massa, ela deforma o espaço, fazendo com que neste espaço deformado as coisas possam vir a se movimentar, por exemplo, em curvas. E num dia de eclipse, na cidade de Sobral, no interior do Ceará, se pôde comprovar isso. Eclipse do Sol. Como assim eclipse do Sol? Olha isso aqui. Eu representei aqui pra gente o Sol e a Terra. O que vai acontecer aí com o Sol e a Terra? A gente sabe que os raios do Sol iluminam a superfície da Terra. Mas se eu quiser esconder o Sol, este Sol se esconder, este Sol se eclipsar, e é aqui que vem a história do eclipse do Sol. O Sol vai se eclipsar quando eu não puder vê-lo. E quando é que eu não vou conseguir ver o Sol? Quando a Lua se colocar entre o Sol e a Terra. Se a Lua, por um acaso, ficar aqui no meio do caminho, os raios luminosos do Sol não vão conseguir atingir toda a superfície da Terra. Douglas, como assim? Você vai ver que em alguns pontos da superfície da Terra não vai conseguir chegar ondas luminosas advindas do Sol. Eu vou melhorar aqui o desenho para você entender melhor aqui comigo. Imagine agora que a Lua se coloque entre o Sol e a Terra. Se a Lua ficar aqui no meio do caminho, quem estiver nesta região aqui da Terra não vai conseguir ver o Sol. E isso é por conta do fenômeno da propagação retilínea da luz. A gente vê que por conta do fato de a luz se propagar em linha reta, vai se formar esse chamado cone de sombra, que vai se projetar aqui na superfície da Terra. E nessa região, você não vai conseguir enxergar o Sol. Mas isso daí tem toda uma história com a cidade de Sobral, como eu havia comentado. Lá em Sobral aconteceu este eclipse. E o mais interessante é que havia alguns objetos atrás do Sol, algumas estrelas atrás do Sol, que a gente sabe que se está atrás do Sol, a gente não deveria conseguir ver. Para que a gente veja alguma coisa, o raio luminoso dessa coisa deve chegar aos nossos olhos. Mas não tem como um raio luminoso dessa estrela que está atrás do Sol chegar aos nossos olhos. De acordo com o princípio da propagação retilínea da luz, este raio luminoso iria chegar aqui atrás do Sol e não iria atingir a Terra. Mas Albert Einstein dizia que o campo gravitacional do Sol era capaz não só de atrair a matéria, mas também de atrair a luz. E foi aí que em Sobral se conseguiu comprovar este efeito. Douglas, por quê? Porque na hora que a Lua se colocou aqui no meio do caminho, impediu que chegassem muitos raios luminosos, ou seja, o Sol estava escuro. E assim não iria ofuscar as observações. Quando o Sol está no céu, a gente tem dificuldade de ver as estrelas, você já deve ter percebido isso. A única estrela que a gente consegue ver é o Sol. Então, na hora que a Lua se colocou aqui, se pôde ver o céu escuro. E se pôde ver estrelas. Mas o mais interessante é que esta estrela aqui, que estaria escondida atrás do Sol, foi vista. Aí você pergunta, mas por quê? Porque o raio luminoso que vem dessa estrela acabou se curvando ao passar pelo Sol e atingiu a superfície da Terra. Então foi este experimento que pôde comprovar algo muito louco, que nem sempre a luz se propaga em linha reta. Aqui, por que a luz não está em linha reta? Porque, na verdade, o espaço não estava mais reto. O espaço se curvou e a luz acompanhou a curvatura do espaço. Essa é a representação de uma nova geometria que surgiu. Você fala, Douglas,
Como assim uma nova geometria? Um exemplo muito comum para explicar a curvatura das coisas quando passam por uma grande massa é o exemplo do colchão, quando você coloca uma coisa bem pesada em cima dele. Vamos ver um exemplo disso? Imagine que se você tivesse um colchão, faz de conta que esse desenho que eu estou fazendo aqui é o desenho de um colchão. Fazer aqui para ficar bem legal e a gente conseguir imaginar isso daí como um colchão. E você lançasse um pequeno objeto nesse colchão, ele iria em linha reta se não tivesse obstáculos, né? A primeira lei de Newton, o princípio da inércia, diz que um corpo livre da ação de forças, né, onde a resultante fosse zero, ele tenderia a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma bola de boliche em cima desta cama. Na hora que a gente fizer isso, vamos ver as consequências. Einstein dizia que o espaço é como o nosso colchão. Se você colocar uma massa muito grande aqui, como essa, você vai provocar deformações bem nítidas nesse colchão. Ele vai ficar deformado, vai criar este afundamento no colchão. E na hora que você lançasse, por exemplo, aquela bolinha que a gente lançou ali no primeiro caso, olha o que ia acontecer com ela. Ela iria acabar fazendo uma trajetória que é uma circunferência. Ela vai fazer isso aqui, ó. Você lançou, ela vai fazendo uma trajetória parecida com esta, por conta da curvatura que a gente provocou no colchão. Se você lançar a luz, até a própria luz, à medida que passa aqui por essa curvatura, ela acaba acompanhando a curvatura do espaço, que foi deformado pela presença da massa. Então, o que aconteceu? Albert Einstein mostrou que nem sempre a luz se propaga em linha reta, de tal maneira que a gente pode voltar ao tema original da nossa aula. Propagação retilínea da luz? Será que a luz sempre vai se propagar em linha reta? Nem sempre. A gente pode dizer que em meios transparentes, homogêneos e isotrópicos, ela vai em linha reta. Ótimo. E também que não tem algum lugar com grandes massas. Existe o chamado buraco negro, que você adivinha por que ele tem esse nome? Um buraco negro é um local onde foi colocada uma massa tão grande que nem sequer a luz consegue escapar dali. E se a luz não sai dali, fica tudo escuro. Daí buraco negro. O princípio de Fermat, ele precisa ser remodelado, por quê? Porque na hora que a gente vai para a teoria da relatividade, o próprio espaço deixa de ser um espaço plano. A gente diz que deixa de existir aquela geometria euclidiana e a gente precisa de novas geometrias para estudar. Isso tudo aqui foi possível de comprovar a partir de um evento que foi o eclipse do Sol, que aconteceu na cidade de Sobral, no interior do Ceará. Se você gostou de saber desta nova ideia, deixa o seu joinha. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Quer aprender física comigo? Eu deixo o link do meu curso de física para você que está na descrição do vídeo. A gente tem um curso de mecânica e tem também um curso de eletricidade e magnetismo. Bacaninha, e vai ser uma alegria enorme ter você ao meu lado. A gente se vê em uma outra oportunidade. Até lá!